Em 1965 ocorre o ano jubilar em Roma e, como sempre, com uma história que acredito seja muito particular. Vamos recordá-la com o Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Dizia que seja muito particular porque se calhar vivida... Sim, foi o primeiro jubileu em que eu participei pessoalmente. Presencialmente. Quando foi o do Pio XII, eu tinha 2 anos e não me levaram lá. Mas eu era aqui seminarista, aqui no seminário onde estamos a gravar isto. E fui lá com os meus colegas e tenho muitas e boas recordações dessa ida a Roma. Foi em setembro de 75, antes de começar aqui o ano letivo. Mas então o jubileu de Paulo VI é interessante porque já acontece em 75, portanto 10 anos a seguir ao encerramento do Concílio Vaticano II. E Paulo VI, certamente com João XXIII, que tinha convocado o concílio, é também a grande figura do Concílio Vaticano II, porque, como nós sabemos, esse concílio dura de 62 a 65, mas o Papa João XXIII, que o tinha convocado ao concílio, vai morrer pouco depois. Portanto, só é Papa na primeira sessão do concílio e morre em 63. E para sucessor escolhem o cardeal Montini, que era nessa altura arcebispo de Milão, mas que o Papa João XXIII já tinha chamado para o Vaticano para estar ali com ele. Era quase como quem indicava o sucessor, não é? E ficou rapidamente eleito e foi efetivamente um grande Papa. E a grande estruturação do concílio, naqueles documentos que ele tem, um concílio muito centrado à volta da Igreja, o que é a Igreja a partir da Palavra de Deus, o que é a Igreja como louvor divino, o que é a Igreja em si mesma, e o que é a Igreja em relação ao mundo, portanto, estas 4 grandes rodas do Concílio Vaticano II, isto deve-se muito à orientação que o Papa Paulo VI lhe dá. Mas agora havia que concretizar o concílio, não é? Porque todos os concílios, quando nós olhamos para a história dos 21 concílios ecuménicos nas contas católicas romanas, nós vemos que ele tem, qualquer deles tem 3 fases. Uma fase é a preparação, o que é que leva à convocação do concílio e como é que se prepara o concílio. A segunda fase é da sua celebração propriamente dita, não é? Mas depois há a terceira fase, que é a recepção, como é que a Igreja, no seu conjunto, recebe, absorve, e nesse sentido até me parece que ainda estamos na fase da recepção do Vaticano II. Ainda está em curso. Para muita gente, ainda é muita surpresa aquilo que lá está escrito nos documentos conciliares, e já lá vão estes anos todos. Bem, mas então o Papa Paulo VI era um homem muito dentro do pensamento moderno, com muita nota do pensamento francês, não é? E tinha assim a cabecinha muito arrumada, como tinha aprendido, não é? Nos seus tempos de estudante e como sempre a manteve, até pela sua ligação como colaborador direto do Papa Pio XII, que tinha sido, antes de ser arcebispo de Milão. Mas tinha sempre um coração muito sensível a tudo aquilo que eram as fronteiras da caridade e as necessidades das pessoas, etc. Do pontificado do Papa Paulo VI, uma série de documentos fundamentais para a doutrina social da Igreja, não é? Então até havia quem dissesse que ele tinha a cabeça à direita e o coração à esquerda. Isto era assim um bocadinho... É o Papa do diálogo que sabia dialogar com todos. Fosse como fosse. E ele pensou, porque ele era um homem muito reflexivo, pensou se ainda tinha algum sentido convocar um jubileu, com este historial todo que está para trás, de séculos diferentes, se isto ainda tinha algum sentido convocar um jubileu. Acaba por se decidir nesse sentido e convocar esse jubileu de 1975, e ele diz porquê. Sim, senhor, nós temos agora um concílio para aplicar, mas isto não pode ser apenas uma aplicação formal, isto tem que ser, antes de mais, uma aplicação espiritual, de gente que esteja convicta e convencida de que é a partir de Cristo que nós temos que trabalhar. Porque essa nota cristológica está sempre presente nas alocuções do Papa Paulo VI, e às vezes até com fervor e com emotividade muito grande, muito bonitas. Portanto, deve-se-lhe a ele aquela exortação apostólica pós-sinodal, Evangelho Enunciandi, que continua a ser um dos documentos fundamentais para quem queira perceber o que é a evangelização como anúncio de Jesus Cristo e testemunho de Jesus Cristo. Portanto, ele acha importante convocar este jubileu para que haja uma renovação espiritual em torno da adesão a Cristo, que depois permita, isso sim, pôr em prática aquilo que o concílio tinha concluído e tinha apresentado à Igreja. Portanto, é esta, assim, a grande motivação, como ele próprio confessa, da sua hesitação inicial, ainda cabe ou não cabe convocar jubileus, vamos lá para a frente, porque nós precisamos deste reforço anímico para seguirmos com a aplicação do Concílio Vaticano II. E conseguiu esse reforço?
Eu creio que sim, olha, pelo menos naquilo que é a minha experiência pessoal, minha e dos meus colegas, que lá fomos a Roma nessa altura, fomos muito tocados por tudo isto. E também por outra nota, o Papa Paulo VI, ele tinha sido eleito em 1963, já estamos em 75, já tinham passado 12 anos e a sua saúde já se ressentia. Ele sofria muito de artroses, portanto todo o movimento lhe custava muito. Olha, dele aquela frase que depois também se aplicou ao Papa João Paulo II, que quando lhe disseram ao Papa Paulo VI se seria ou não seria de se resignar, dado a dificuldade física que ele tinha, aquela frase, não, meus amigos, desces de um trono, não se deste uma cruz. Essa frase é do tempo dele. E durante este ambiente também já é o final do pontificado de Paulo VI, que ele ainda vai durar até 78, que há, às vezes, muitas contrariedades, e mesmo muitas, e coisas que se passavam mesmo na Itália, de clivagens políticas, até de terrorismo interno, etc. Olha, pouco tempo antes da morte dele, a seguir, vai ser a morte de um grande amigo dele, que era o Aldo Moro, um grande político italiano. Ele até chegou a oferecer para o capturarem a ele e libertarem. Mas ele consegue manter por dentro uma liberdade de espírito muito grande, que depois aparece nessas várias ações do Jubileu de 1975. E é desse ano, 1975, em pleno Jubileu, que o Papa Paulo VI vai publicar um dos documentos mais belos, sim, é este o adjetivo, do Magistério Pontifício, que é aquela exortação Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai. É um texto lindíssimo, é muito interessante, que o Papa Francisco, o nosso Papa atual, cita muito, e cita especialmente estes dois documentos de Paulo VI, Evangelho Nunciandi, sobre o que é evangelizar, e Gaudete et exultate, sobre a alegria cristã. Não se esperaria naquela altura, e, enfim, do próprio Papa Paulo VI, enfim, com as mazelas de saúde que ele já tinha, um documento tão alegre, tão motivador, e que eu aconselho vivamente os nossos telespectadores e ouvintes a consultarem, porque o Papa Francisco retoma muito estes dois documentos do Papa Paulo VI. Este jubileu também foi marcado por um caráter ecuménico e até interreligioso muito acentuado. Uma das coisas foi lindas, eu lembro perfeitamente de ver isso na televisão, né? Foi aquele encontro com o representante do Patriarca de Constantinopla, lembrando o que tinha acontecido 10 anos antes, em 65, ou seja, o levantamento das excomunhões entre aquilo que nós chamamos católicos e ortodoxos, porque eram as comunhões que vinham lá atrás, do século XI, imaginemos, não é? E que são levantadas no encerramento do Concílio, em 65. Agora, em 75, há um novo encontro, lá vem o representante do Patriarca de Constantinopla a Roma, e o Papa Paulo VI, apesar das dificuldades físicas, ajoelha e beija-lhe os pés. É uma coisa que ficou... Naquela altura, esses gestos não eram assim tão habituais como se tornaram depois, até com o nosso Papa Francisco, não é? Quando pôde fazer isso. Sim, sim. E isso é do Papa Paulo VI. Portanto, é uma nota que também está muito presente no Jubileu de 1975. Cristológica e no sentido de Cristo no centro e avançar sem destemor e com coragem para a apresentação de Cristo no mundo, e isto também com todos os outros que se ligam a Jesus Cristo, católicos, protestantes, ortodoxos, por aí fora. Essa nota também está muito prevalecente. E repito, e essa nota que o Papa Francisco tanto acentua, de uma mensagem de alegria cristã, e por isso, mais uma vez, quem puder, vá ler e reler essa exortação sobre a alegria, que é uma joia do Magistério Pontifício, e é deste Jubileu de 1975. Fica essa recomendação. Tendo participado presencialmente neste Jubileu em Roma, acredito que testemunha essa mobilização em torno dos gestos jubilares. Foi para nós, e apareceu uma multidão. Nesse ano de 75 em Roma, segundo dados oficiais, devem ter passado mais de 8 milhões de peregrinos em Roma durante esse ano de 75, realmente uma coisa fantástica. Isso é o Jubileu de Paulo VI. Muito obrigado, Sr. Manuel Clemente, por testemunhar também na primeira pessoa este Jubileu de 1975, uma história que continuaremos a partilhar consigo de hoje a 8 dias.